Fala pessoal, aqui é o Yuri Torres. Eu sou engenheiro mecânico aeronáutico, formado pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e já trabalho há cerca de 10 anos com projetos de instalações prediais. Sou sócio fundador da empresa Radiance Projetos e Soluções, especializada na elaboração de projetos de instalações prediais, utilizando-se da metodologia BIM e da coordenação e trabalhos e serviços de coordenação BIM. Hoje eu trago para vocês um mini curso de fundamentos a respeito do BIM, onde nós iremos aprender os principais conceitos, os principais elementos que constroem a fundação de um conhecimento sólido a respeito da tecnologia BIM. Mas antes de a gente começar na aula, eu gostaria de convidar todos vocês a acessarem as nossas mídias sociais e o nosso site, onde tem informações valiosíssimas para o desenvolvimento dessa fundamentação, desse conjunto de conceitos basilares que são fundamentais para a melhor compreensão da tecnologia e metodologia BIM. Aqui eu trago para vocês o nosso site, né, o site da Radiance, radianceprojetos.com.br, e nossas mídias sociais, aqui nosso Instagram, né, Radiance Projetos e Soluções, onde, né, vocês terão acesso ao nosso dia a dia no escritório e informações adicionais a respeito da metodologia BIM. Bom, continuando aqui nossa apresentação, é muito importante que a gente estabeleça um objetivo, né, que a gente compreenda bem o que a gente vai atingir ao final desse nosso mini curso, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso PDF, né, para a nossa apresentação. Bom, tecnologia BIM na construção civil é o nosso tópico principal, e a gente tem como objetivo compreender as principais definições e usos do BIM. Bom, para que a gente compreenda, para que a gente atinja esse objetivo, um ponto fundamental é que nós consigamos entender o que é BIM, né? O que vem a ser o BIM. Esse termo, que já foi uma surpresa no mercado, né, que causa medo para alguns profissionais que não estão bem preparados, hoje em dia ele já é mais, assim, principalmente para as pessoas que já estão saindo da faculdade há pouco tempo, ele está se tornando um termo mais fácil, mais palatável, né? Building Information Modeling, modelagem da informação da construção. Ele está integrado já nos nossos cursos, né? Os profissionais em geral, eles já lidam pelo menos com softwares que, de certa forma, são feitos seguindo essa metodologia. Mas o que de fato é essa modelagem da informação da construção? Em termos específicos, em termos mais técnicos, existem vários conceitos. Do criador dessa metodologia, o Chuck Ishman, que trabalha com metodologias de representação e modelos de construção desde a década de 70, lá nos Estados Unidos. Porém, o conceito, a conceituação que eu trago hoje, que eu acho a mais completa, é a da Building Smart, que é como se fosse a ONU da construção civil no que diz respeito ao BIM. Né? É a instituição internacional que lida com os padrões, com os conceitos centrais do que diz respeito ao BIM. Então, o que é o BIM? Vamos lá aqui para a nossa apresentação. Bom, BIM, Building Information Modeling, consiste na representação digital de características físicas e funcionais. Vamos entender o que é isso, pessoal? Bom, representação física a gente consegue entender de uma forma mais simples. Eu modelo um projeto em 3D de uma arquitetura, de uma estrutura, de instalações prediais. Isso é uma representação do que é um mundo físico. Mas o que é essa representação funcional? Que o conceito da Building Smart está trazendo para a gente. Representação funcional são aquelas relacionadas à etapa de planejamento, à etapa de quantificação, à etapa de sustentabilidade, que consiste em dimensões do BIM. Nós iremos aprender aqui que o BIM ele é dividido em dimensões e em níveis. As dimensões dizem respeito ao objetivo de cada dimensão. Né? Ela é definida como o objetivo a ser atingido em cada etapa. Então, a motivação central de cada etapa é um pouco diferente. Quando a gente trabalha na dimensão 3D, nosso objetivo é elaborar modelos 3D, que sejam parametrizados, que tenham informações dos elementos que constituem aquela edificação.
Quando a gente caminha para as dimensões mais avançadas, nós estamos diante de outros objetivos. Quando é 4D, eu quero planejar minha obra de forma que eu consiga analisar de forma visual e precisa o que está planejado e comparar com o que foi de fato executado. Né? Usando, né, logicamente, as ferramentas de planejamento de obras que já estão validadas, como caminho crítico, como estrutura analítica de projeto, como os gráficos gigantes, os gráficos temporais, só que inseridos em uma plataforma que eu visualize em 3D o que está acontecendo, ou pelo menos o que deveria estar acontecendo. 5D, quando vai para a quantificação e por aí vai. Então, nesse sentido, a representação física a gente compreendeu bem, que é a modelagem visual e paramétrica, e a dimensão funcional diz respeito a essas etapas de gestão e de planejamento. Voltando para a nossa apresentação, essas informações e representações físicas e funcionais, elas estão voltadas para fundamentar todo o ciclo de vida da nossa edificação. Então, ela permite integrar de forma sistêmica e transversal as várias fases do ciclo de vida de uma obra. Isso significa que as informações que eu vou colocar no meu modelo em 3D, lá na dimensão 3D do BIM, eles vão ser usados em todo o ciclo de vida da edificação. Esse meu modelo 3D, ele vai ser usado no planejamento 4D. Como ele está parametrizado, o que significa o modelo estar parametrizado? Significa que agora, quando eu faço uma representação em um software BIM de uma parede, por exemplo, eu não estou simplesmente desenhando uma linha e uma outra linha paralela. Eu estou definindo um conjunto de propriedades que compõem aquela parede. Eu estou falando o seguinte, olha, esse elemento parede, ele tem uma constituição física específica, ele tem um volume específico, ele tem um índice de condutividade, ele tem propriedades físicas específicas, além de custos que vão ser adicionados mais na frente. Né? Ele não é só em duas linhas, é alvenaria com revestimento. Então é um conjunto de informações que irão ser utilizadas em outras etapas do meu projeto de planejamento da edificação. Por isso, transversal, ele não caminha paralelo. Os projetos não estão distantes da edificação, eles não estão distantes das outras etapas da minha obra. Não, tudo caminha junto, de forma sistêmica. Bom, continuando aqui, nós temos, né, um pouco do histórico da Building Smart, né, que é essa instituição tão importante para as nossas definições. Então eu trago um pouco aqui, né, da gênesis dessa grande instituição. Então ela é uma evolução de uma instituição internacional de interoperabilidade. Esse conceito é muito importante, fiquem comigo, porque eu vou abordar especificamente, né, tudo que se relaciona a esse conceito, né, no que diz respeito à sua importância para o BIM. Tá bom? Então, a gente vai agora abordar os conceitos de classificação do BIM. Porque como o BIM é uma metodologia muito completa, né? Não que seja complexa, né? Ela é extensa, ela se estende por vários momentos da edificação. Ela caminha em vários momentos distintos do meu ciclo de vida. Então, para que seja compreendida de forma mais assertiva, para que seja mais fácil que eu compreenda essa aplicação da metodologia, convencionou-se dividir o BIM em dimensões, né? Isso não significa que isso represente níveis de maturidade maior, não necessariamente, né? A gente vai ver uma outra classificação que está relacionada com níveis de maturidade. Aí você me pergunta, Yuri, mas o que é isso de nível de maturidade? É o quão um escritório, é o quão uma empresa está apta a aplicar de forma eficiente, né, o BIM e a informação toda da edificação. Né? A gente vai aprender isso mais na frente. Mas em termos de dimensão, existe uma dimensão chamada de pré-BIM, ou dimensão 2D, que é o que se utilizava antigamente, né, com as plataformas CAD e mais anteriormente ainda, os desenhos à mão. Muito provavelmente, né, se você já trabalhou com projeto, já estudou um pouco da história da engenharia e da arquitetura no Brasil, você vai saber que os projetos eram desenhados antigamente em pranchetas, em folhas transparentes, em um papel, espécie de um papel vegetal. E por que era feito nesse papel quase transparente? Era feito assim para que fosse possível colocar
um projeto em cima do outro. Por exemplo, eu pego o desenho da estrutura, depois eu pego o desenho da arquitetura, depois eu pego o desenho das instalações e coloco um sobre o outro, e naquele papel meio semi-transparente ali, eu consiga identificar, fazer análise de colisões, por exemplo. Era uma forma de fazer compatibilização, né, num período que a gente chama de pré-BIM, né? Com a evolução das ferramentas, das plataformas e da modelagem 3D, surge a dimensão 3D do BIM, que a gente vai ver o que ela representa para a gente. Ó. Bom, na nossa dimensão 3D, eu tenho uma representação de um modelo 3D, mas não é só uma representação. É um modelo parametrizado e compatibilizado. Vamos entender primeiro o que é parametrizado. Parametrizado significa que quando eu desenho lá um bloco, eu insiro neste bloco características, propriedades físicas que vão diferenciar este bloco de outros elementos. Por exemplo, como eu falei a respeito da parede, eu não estou simplesmente desenhando uma linha e dando offset. Eu estou representando um elemento que tem índices de condutividade que poderão ser utilizados pelo projeto de climatização. Eu tenho elementos que vão dar suporte a uma instalação elétrica ou hidrossanitária para saber, por exemplo, aquilo ali é uma alvenaria estrutural. Eu não vou poder caminhar em determinadas paredes na horizontal, só na vertical. Por exemplo, é necessário que esses pontos sejam bem definidos, nesses parâmetros, tanto para processos de quantificação mais na frente, mas também já em fase de concepção, para que a gente possa elaborar soluções compatíveis. E aí entra o conceito de compatibilidade. Ou seja, é quando uma disciplina está harmônica com as demais. É quando eu não tenho, por exemplo, uma viga sendo atravessada por uma tubulação sanitária sem que seja previsto uma furação já na estrutura, prevista pelo próprio calculista, né? Na verdade, ratificada pelo calculista. Não demandando, portanto, que seja uma surpresa na hora da obra que vai ser necessário fazer uma furação em viga. Então é isso, né? Parametrização, informações, um conjunto de informações que compõem aquele elemento. Compatibilização, as disciplinas comunicando-se harmonicamente. E esse conceito de compatibilização, ele não é. Eu dei um exemplo de uma compatibilização geométrica, volumétrica, né? Que é o que a gente chama de clash detection. É quando eu analiso colisões de um elemento com outro elemento. Mas as análises de compatibilidade não param por aí. Existe um nível de compatibilização de códigos relacionados às definições, por exemplo, do corpo de bombeiros, às definições de uma prefeitura. Por exemplo, existem prefeituras que demandam um pé direito mínimo de 2,40. Então, você faz uma análise daquele regulamento para saber se aquele pé direito daquele ambiente está respeitando distância entre a tubulação de gás e a tubulação elétrica de 30 centímetros, por exemplo, demandada por alguma instituição normativa de bombeiros. Isso, existe até um termo um termo em inglês que se refere a essa análise, chamada de code checking, né, que é quando a gente analisa os códigos legais para a adequada compatibilização dos nossos projetos. Bom, seguindo, nós temos aqui a dimensão 4D. Bom, a dimensão 4D, como eu já havia falado, ela refere-se à inserção do tempo nessa representação tridimensional do projeto. Não significa nada muito absurdo. As obras, né, as construções, elas trabalham com planilhas, né, com informações ali desenvolvidas, por exemplo, no MS Project, né, um gráfico gigante desenvolvido no MS Project que me dá, né, quando uma tarefa deve ser feita, qual a produtividade do meu trabalhador, em quanto tempo eles vão executar aquela tarefa, qual tarefa está atrasada, qual está adiantada, todas essas informações relativas ao planejamento. Aqui, o que acontece? Com softwares de planejamento BIM, nós conseguimos importar, por exemplo, um planejamento feito no MS Project e jogamos numa plataforma de planejamento 4D e nós conseguimos ver a obra sendo construída no modelo digital, de forma que a gente visualmente já perceba se há algum erro ou não. Porque é muito comum que sejam contratados, né, para algumas instalações empresas diferentes. E assim, nenhum profissional tem que saber como funcionam todas as coisas, né, de uma edificação. Só que à medida que nós nos reunimos para uma análise de compatibilização,
na etapa da dimensão 4D do BIM, os profissionais eles conseguem ver se aquele modelo que está sendo, né, que está sendo executado no digital corresponde ao que vai ser executado na realidade. Então dá uma visualização mais clara para todos os participantes do projeto de como de fato aquele projeto deve ser executado e em que momento. Então ele simula a execução da obra com base em uma abordagem enxuta, né? Então integrando planilhas, integrando informações que possibilitam essa análise né, limpa da minha edificação. Permite a comparação entre o executado e o planejado. Em 2018, surge no mercado internacional, não é? no mundo internacional da construção civil, a ISO 19650, que é responsável pela padronização dos processos em BIM. Né? Ela cria um conjunto de padrões ali para você fazer uma coordenação de projetos. Né? Ela é dividida em 4 partes, ela é bem, assim, ela é uma norma bem completa, né? Mas em alguns pontos ela é um tanto prolixa. Né? Ela repete-se muito e demanda de muitas informações para você compreender bem e aplicar bem, né, a ISO 19650. Mas qual é o grande, assim, uma das grandes vantagens que essa normativa trouxe para o mercado? Uma padronização, um olhar para a possibilidade que o BIM traz para o aumento da transparência nas obras públicas. Porque, por exemplo, é bem factível você fornecer, por exemplo, para um fiscal de um tribunal de contas, analisar um modelo ali de como deveria estar feito. Né? Não precisa ele ser um grande especialista naquilo, mas ele vai conseguir, olha, o meu modelo devia ser feito assim, e não está assim. Então ele consegue analisar com mais clareza o que deveria ser executado e com o que de fato foi executado. Pensando nisso, em 2019, o governo federal ele lançou uma estratégia chamada Estratégia BIM-BR, que visa implementar o BIM como uma solução adequada para a contratação de serviços e execução de projetos e serviços na administração direta e indireta. Culminou com o decreto do BIM, conhecido como decreto do BIM, em 2021, que cria anos, né, que cria etapas a serem implementadas no BIM em todas as suas dimensões no Brasil. Então é um grande ganho para a administração pública e é um grande ganho para a administração privada, que ganha porque investe mais em tecnologia, aumenta a produtividade dos seus projetos, aumenta a produtividade da sua edificação e possibilita uma análise do que de fato foi gasto com mais assertividade, né? Conseguindo, portanto, ter mais lucro e o governo tendo, portanto, maior controle, né, desses investimentos que são feitos na construção civil. Bom, continuando aqui com a dimensão 5D, nós temos a possibilidade de utilizar os nossos modelos paramétricos, aqueles modelos que a gente desenhou lá na dimensão 3D, importar para um software de quantificação, e uma vez que nossos modelos foram definidos como modelos reais, que de fato uma porta ela tem um conjunto de propriedades de uma porta, uma janela de uma janela e assim sucessivamente, esses modelos eles possibilitam a elaboração de um orçamento mais assertivo. É claro que nem todos os elementos são modelados, até por uma questão de praticidade. Né? Alguns projetistas, por exemplo, né? Algumas dimensões, por exemplo, a impermeabilização. Não necessariamente ela vai precisar desenhar, né, todas as suas mantas que serão aplicadas ali em um modelo 3D. Né? Porém, o grosso de uma obra, né, as informações ali da arquitetura, da estrutura, das instalações, você tem um quantitativo mais assertivo disso. E depois você só encaixa essas novas informações. Né, os softwares eles caminham para ser cada vez mais abertos para essas alterações. Eles estão linkados, esses softwares de quantificação, a planilhas de custos, né, que são atualizadas semanalmente, ou com a medida que elas são de fato atualizadas oficialmente pelo banco de dados central, e você consegue ter custos mais assertivos. Isso é muito importante, até para você fazer preços mais interessantes para o mercado. Então, continuando aqui, na dimensão 6D, a gente lida com a sustentabilidade. A sustentabilidade ela passa a ser uma questão presente em todo o ciclo de vida da edificação. Né? Um exemplo prático, eu vou utilizar, eu quero conseguir um índice, né? um brasão ali, de que meu prédio ele usa energias renováveis, ele usa energia fotovoltaica.
Com o BIM, e assim, sabendo que um projeto fotovoltaico ele precisa ter inclinação específica nessas placas fotovoltaicas, né, que eles precisam estar voltados para o norte, tudo isso. Então, eu tendo um modelo 3D, eu consigo botar lá, fazer uma simulação das minhas placas solares para identificar se de fato aquelas placas naquela situação vão me projetar para ter de fato uma redução no consumo de energia elétrica, né? Fazer uma simulação disso. Então a sustentabilidade, ela não fica mais nessa dimensão só conceitual, né? Esse impacto ambiental ele não fica só na dimensão conceitual. Ele de fato consegue se integrar dentro de um processo BIM e entregar resultados reais para a nossa edificação. Então, aqui continuando, a gente tem a dimensão 7D, que diz respeito à manutenção da minha edificação, né? A gente vai ter, por exemplo, nesse nosso modelo, informações de necessidade de manutenção de bombas, de equipamentos de climatização, né? O seu devido funcionamento. Então, dá ao usuário da minha edificação um controle maior, né, dessa edificação nesse nível 7D. Bom, como eu falei, o BIM, ele trabalha com dimensões e com níveis de maturidade, né? Nos níveis de maturidade, nós temos aqui o nível 1, que lida com... O BIM é conhecido pela instituição. Ele, de certa forma, desenvolve o modelo 3D, porém, ele não tem uma definição de escopo. Isso aqui esse nível 1, ele é muito comum hoje no mercado. Que é o seguinte, os profissionais, eles têm os softwares, né? O arquiteto, ele desenha lá no ArchiCAD, o projetista de instalações usa o software da AutoQI, o KeyBuilder, o calculista usa o TQS, né? Eles têm essas informações. Mas eles, por exemplo, não sabem criar um modelo federado, eles não conhecem um processo muito importante chamado de coordenação BIM. Por exemplo, não tem um gestor BIM, não tem um coordenador, que exceto algo muito básico, como por exemplo, olha, a origem desses projetos tem que ser o mesmo, para que quando todos os projetos estiverem prontos, sejam colocados no modelo federado, né, assim, pega um software que faz essa coordenação e coloca todos os modelos juntos, de forma que a gente possa analisar com clareza as colisões, fazer os quantitativos, fazer o planejamento, sem grandes dores de cabeça. Então, há o modelo 3D, há o software BIM, mas não há a inteligência BIM. Não há o conhecimento da necessidade de uma formação organizada, de qual o passo a passo a ser seguido. Então, futuramente, eu planejo desenvolver aqui um curso de coordenação BIM, onde eu deixo bem claro quais são essas etapas, o que você tem que fazer nesse passo a passo. Porque não adianta nada você ter um modelo 3D e não saber como usar. E isso é muito comum no mercado hoje em dia. Indo para o nível 2 de maturação, nós temos aqui uma informação modelada, né? Nós entendemos que existe um passo a passo a ser seguido. Nós definimos o escopo a ser elaborado, as fases de verificação, nós compreendemos que isso é importante. Só que a gente é deficitário, de certa forma, no controle dessa colaboração, né? Aqui nós temos uma organização primordial para ser feita esse processo de compatibilização. A gente faz esses clashes, mas essa informação ela tem dificuldade de caminhar nas dimensões do BIM. A gente até constrói, a gente até compatibiliza, mas nós não usamos tudo o que o BIM pode nos fornecer. Por fim, nós temos aqui no nível 3 a modelagem da informação. Nós temos um sistema de fase do projeto, um sistema de fases de verificação e uma comunicação e controle. Aqui nós conseguimos utilizar essa informação de um modelo federado, quando a gente juntou todas as disciplinas, né? E na próxima aula eu vou explicar direitinho como é que a gente estrutura esse modelo federado, como é que é possível se criar esse modelo federado. E essa comunicação ela é utilizada de fato em todas as etapas do processo. Nós conseguimos ter todos os benefícios que nós nos propusemos a ter, tá bom? Então a gente finaliza essa primeira parte aqui. Mais uma vez, eu gostaria de convidar, né, todos que se interessem por mais informações que acessem o nosso site. Lá tem bastante informação a respeito de projetos de instalação, tem o nosso portfólio, mais informações a respeito do BIM e o dia a dia do nosso escritório, de nossas negociações estão lá no nosso site.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e não percam aí a segunda parte, onde nós iremos entender os níveis de desenvolvimento e em que fase isso tem que ser negociado, qual a importância disso ser negociado dentro de um processo de coordenação para que os objetivos do BIM de fato sejam alcançados e haja redução de custos, seja alcançado o aumento de produtividade, seja alcançado a assertividade de cronograma e todos os benefícios que o BIM pode fornecer para a nossa edificação. Um forte abraço e eu espero você no próximo vídeo.